Eu estava lendo aqui uma passagem na Bíblia que encontra-se lá em Mateus 22 e Jesus fala aqui de uma parábola nessa passagem de um banquete que o rei fez, um banquete de casamento para o seu filho. E segura sua cacetada. O rei dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou os outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ali onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Segura essa cacetada aí. E o que é que Jesus está querendo dizer aqui nessa parábola? Esse rei, pessoal, nada mais é do que Deus, Deus Pai. O filho era o Deus Filho, né, que é o próprio Jesus, né? Tratando aqui na parábola. Era para quem o rei fez a festa. Ele está tratando como parábola, né, usando uma ilustração de um reino, né, tá ali fazendo uma festa de casamento. Mas essa parábola ele trata exatamente do próprio Deus, né, do Deus Pai e Deus Filho, né, que é o Senhor Jesus. E as pessoas aqui que são convidadas são a gente, são nós, as pessoas aqui na Terra. Então aqui Jesus fala que trata aqui de algum grupo de pessoas que a gente consegue identificar aqui. As primeiras a serem convidadas foram aquelas que estavam cheias de deveres afazeres, de suas obrigações e não aceitaram o convite, né? Foram resolver suas coisas. Então isso é as pessoas no dia a dia, as pessoas que estão cheias de compromisso, pessoas que têm seu trabalho, já têm sua família, às vezes tem dinheiro, muito dinheiro, acha que não precisa de Deus, que já tem tudo. Então essas pessoas são as pessoas que não aceitam o convite, não aceitam o evangelho, não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, não querem saber de nada com relação ao espiritual. E tem outras pessoas, né, aqui, nesse mesmo grupo junto, né, que são as pessoas, os perversos, são aquelas pessoas que zombam dos que creem, que os perseguem, que os maltratam, que os humilham. Esses são os perversos, né? E tem as pessoas que ouvem o evangelho, aceitam e seguem os mandamentos, buscam intimidade com Deus, buscam estarem se arrependendo dos seus pecados, tem mudança de vida. E tem as pessoas que também aceitam Jesus, aceitam Deus, creem em Deus, mas não tem mudança de vida, né? Permanecem em suas vidas conforme já viviam, mesmo tendo entendimento, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, mas não buscam intimidade com Deus, não querem saber de Deus, querem viver suas vidas de pecados, sem se arrepender, porque pecado, pessoal, todo mundo comete. O problema é que a gente peca, mas a gente precisa estar se arrependendo, precisamos estar com comunhão com Deus, para estarmos nos arrependendo do nosso pecado, e naquilo que a gente não consegue largar, mudar, estarmos todo momento pedindo a Deus, para Deus trabalhar, e senão a gente tirar esse pecado que às vezes, muitas vezes nos prende, nos aprisiona. Então, pessoal, e nesses grupos podemos ver que os que aceitaram, né, tanto os perversos como os bons como os maus que foram convidados e aceitaram o convite, são aqueles que aceitam o evangelho, ouvem a palavra de Deus, creem e aceitam Jesus. Porém, mesmo esses dois grupos aceitando e crendo em Jesus, na parábola Jesus fala aqui que no momento do banquete, e esse momento do banquete, que o rei vê que estava sem as vestes de núpcias, nada mais é que quando vai ser na volta de Jesus, que aqueles que não estavam seguindo o Senhor, fazendo as suas vontades, não estavam se arrependendo, não tinham intimidade com o Senhor Jesus, não faziam a sua vontade, os seus ensinos, os seus mandamentos, esses são os que não têm as vestes de núpcias, são os que serão retirados ali do seu banquete e arremessados nas trevas, ou seja, o inferno, lago de fogo. E os que vão ficar, que vão ceiar no banquete do Senhor, que vão participar do seu reino, são os que ouvirem a palavra de Deus, os que obedecem, os que buscam seguir o Senhor, os que se arrependem dos seus pecados, os que buscam intimidade com Deus. Esses são os que vão viver e reinar no reino do Senhor. O Evangelho, ele é repleto de passagens de amor, de perdão, de misericórdia, mas também tem muitas passagens de represália, de advertências, e
de reflexões ali, né? De consequências por não nos atentarmos a seguir o que o Senhor Jesus nos instrui, nos orienta, nos guia. Então refleta aí na tua vida qual desses você está se encaixando nesse momento.